sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes. Eu sou Mestre Cruel, ou Renan, pode me chamar como você preferir. Está começando o nosso Confissões Consentidas, o podcast da comunidade fetichista para o mundo. Eu sou um homem branco de 33 anos, cisgênero, cabelo castanho, um pouco gordinho. Hoje eu estou com uma camisa de couro com detalhes, duas faixas no meu lado direito vermelha, porque eu estou com uma pessoa maravilhosa, uma das pessoas mais conhecidas dessa cena fetichista na parte de fisting. Fernando Bruto está aqui na minha frente. Seja bem-vindo, querido. Tudo bem? Obrigado, Renan. Obrigado pelo convite e vamos conversar aí. Vamos. Quero saber tudo sobre você. Começando perguntando, na verdade, primeiro uma autodescrição para as pessoas que estão ouvindo no carro, no Spotify ou no Deezer, mas também para quem tem baixa visão e não consegue saber exatamente como nós estamos. Descrever quem você é e tudo mais, e aí a gente começa efetivamente o bate-papo. Pode ser? Muito bem. Eu sou o Fernando Bruto, eu sou ator pornô, performer em festas, historiador. Eu também sou um homem branco, cisgênero. Estou vestindo um casaco de couro, fake couro, com estampas tigradas, e tenho cabelos pretos e estou aqui conversando com o nosso amigo Renato. É incrível que eu tenho que me controlar, porque ele tá assim com o peito toda à mostra. Meu Deus, vai ser difícil. Mas foi a técnica de conseguir ser piranha em São Paulo. Exatamente, faz parte. Começou a chover, mudou o tempo completamente hoje. É um casaco e o corpo de fora. Querido, a pergunta disparadora do nosso podcast é: o que eu leria na sua Wikipédia? E com isso eu quero saber onde você nasceu, como é que você chegou na cena fetichista, como é que você encontrou o fishing na sua vida e as outras práticas também. Me fala isso, eu quero conhecer você antes de ser Fernando Bruto. Quem era você? Bem, eu sou nascido no Rio, mas com cerca de 8 anos de idade, meus pais foram para o interior do estado. Então eu cresci numa cidade de 150 mil habitantes. Não é uma cidade pequena, mas é uma cidade na Serra Fluminense, Nova Friburgo. E que ela é marcada, de certa forma, por um conservadorismo que permeia, pelo menos em comparação a outros grandes centros. Então, até os 17 anos eu vivo ali, naquele local, e desesperado por ir para uma metrópole. E quando eu acho que vou fazer faculdade no Rio, eu passo para a UNB, vou morar em Brasília, que não era conhecida naquele momento como local mais libertário ou vivaz do mundo. Mas, depois dessas experiências, eu volto a viver no Rio de Janeiro. E dentro da minha descoberta de vida gay, eu sempre tive associado muito à vivência nas baladas, à vivência como boa parte de quem vive a vida gay. E dentro dessa cena, eu comecei a conhecer a cena mais alternativa, a cena do house music e a cena de festas, né, que à época eram nascentes, que você tinha uma liberdade sexual no sentido de que você pode transar em qualquer ponto da pista, se você quiser. E porque isso parte de uma consciência geral dentro daquela cena, dentro daquele ambiente, né, principalmente do house, do techno, de que, cara, sexo não é nada demais, não é nada além da conta. Então, este primeiro caminho, este primeiro ponto de libertação é o que me conduz a ter uma visão de sexo muito mais livre. A partir disso, eu começo a me envolver com essas festas, que são enormes hoje em dia, mas que eram bem pequenininhas na época, Dando, Hole, a Lust, a Horny. E aí, dentro da vida clubber, eu passo a ter uma visão mais aberta do sexo. Fora isso, eu tenho uma formação como historiador. Eu sou formado em Relações Internacionais e em História, pela UNB, mas para mim história é o que me define. E essa formação sempre me trouxe uma visão política de pensar que, sendo que eu não trago nenhuma moral ou moral cristã, eu não tenho nenhuma religião cristã, não acho que a moral cristã, judaica, ocidental ou qualquer outra tenha que me definir, eu posso definir a partir de uma vivência racional, eu não vejo o sexo como algo que seja sacralizado, ou que seja pecado, ou que seja nada mais do que uma ação humana. Então, ver o sexo como algo que não é vergonhoso, pecaminoso, e sim algo natural, compõe esta minha vivência, essa minha experiência de poder participar das festas de sexo ao vivo, livre, de poder ter uma vida livre sexualmente falando. Então, por exemplo, ter um casamento aberto, completamente libertário, completamente possível de diferentes práticas. E aí, nisso, como é que eu vou chegar ao fishing? Isso é culpa do seu Marcelo Bailixo Russo,
Boy lixo me deve essa. Na verdade, o que acontece é que toda essa carga, toda essa vivência e essa possibilidade de exploração sexual me levaram a ter, felizmente, o que muita gente não tem, o que eu acho que muita gente não tem, não por culpa delas, mas pelas experiências que tiveram, de ser aberto a sempre experimentar e vivenciar as coisas sem qualquer tipo de restrição, medo, vergonha ou pudor. Então, por ter um casamento aberto, conheci seu Marcelo Boy Lixo Russo numa pregação de app, quando ele estava no Rio de Janeiro. Por poder ter uma visão de sexo que era mais livre, eu acabo, ele, durante o sexo, ele pega e fala, eu posso botar a mão dentro de você? Eu falei, olha, tenta. Tamo aí. Gente, tenta. E aí ele pôde, naquele momento, a gente tinha mais uma terceira pessoa, e aí ele falou, pode filmar? Eu falei, pode. Por que pode? Porque há pouco tempo, assim, existiu uma onda, na época da pandemia, das pessoas criarem contas no antigo Twitter, em que postavam suas putarias despretensiosamente. Então eu tinha uma que era nada usual. Por quê? Porque eu sempre achei que eu fazendo sexo no vídeo não é nenhum problema. Uhum. Isso não me desmereceria em nada e tal. E aí ele filmou. Aí ele, pode postar? Eu falei, pode. E aí esse vídeo viralizou. Então o vídeo viralizado é a minha casa toda bagunçada, um gato preto e branco no fundo, e o seu Marcelo Boy Lixo Russo botando até aqui dentro de mim. E aí... Na primeira vez? Na primeira vez. Foi uma coisa, assim, realmente impressionante. Mas, então, aquilo dá um engajamento bacana. Eu já achava o máximo, assim, tipo, essa coisa, pô, vou postar... Comecei a aproveitar esse engajamento e postar mais coisas, começar a fazer mais sexo. Só que foi muito legal, porque nunca foi uma coisa muito planejada, ainda mais nesse início. Então, os primeiros vídeos que eu vou fazendo, não é que eu peguei e comecei a direcionar para o phishing ou não. Eu comecei a fazer o que me dava na telha, assim, o sexo que eu fazia. Uhum. Como eu sempre fui aberto, literalmente, a novas possibilidades, sempre fui um cara que, tipo, tem uma tendência a conseguir aguentar, ou sei lá o que seja, mas ser mais resistente, digamos assim, dentro da questão de ser passivo ou não. E por conta da viralização do vídeo, as pessoas me associavam ao phishing, e eu comecei a fazer, e aquilo foi adentrando, e aí você começa a descobrir, você descobre que, na verdade, parece até um jogo, né? Você tem várias fases e tal. Então, essa possibilidade de abertura, essa possibilidade de contato que me permitiu ter essa vivência e que me permitiu também, quando eu comecei a ter um alcance, falar, olha, eu quero profissionalmente viver disso. Porque se eu tenho alguma questão moral, se eu tenho alguma questão que vejo o sexo como algo ruim, eu nunca poderia pegar e decidir, vou agora ser um ator pornô, sabe? Sei. E aí, por isso, para finalizar, eu digo, quando você se define, né, qual é a sua profissão, eu acho muito importante, eu sempre boto, primeiro de tudo, ator pornô. Mas você é historiador, mas ator pornô, por que eu não colocaria ator pornô, profissional do sexo, à frente de historiador ou de outra profissão que eu tenho, se não por alguma forma de preconceito que se tem internamente, de que sexo é menos, ou impuro, ou sei lá. É não ser... É como se o ator pornô fosse menos importante do que o historiador, ou como se o historiador tivesse mais valor moral do que ser um profissional do sexo, do que ser um ator pornô e tudo mais. Exato, e ao mesmo tempo porque, assim, eu penso que sexo é, acima de tudo, uma ação humana. Certo. Como comer, beber, é uma ação humana. O que eu faço? Eu produzo conteúdos audiovisuais reproduzindo ou vivenciando uma ação humana e vendo esses conteúdos para um objetivo humano. Saciar o prazer. E o capitalismo. E o capitalismo faz tudo, meu amor. Esse aí é para viver. Mas o mesmo capitalismo acha que você fazer vídeos para satisfazer a necessidade humana, sei lá, de validação, ou de rir, ou de chorar, ou seja, a produção de qualquer outro conteúdo audiovisual é válido, e o que é sexo não é porque... Por quê? Eu digo por quê? Porque existe toda uma questão religiosa, moral, de tabus, e aí veio a pastoreador. Então, assim, gente, sou um profissional do sexo. E aí? Voltando, você falou lindamente sobre, eu quero voltar 2 pontos, mas vou jogar um de cada vez pra gente não perder o fio da meada. Você
Você consegue dizer o que deve esse seu não moralismo judaico-cristão acima do corpo e tudo mais? Você acha que teve em algum momento... Em que momento isso instala em você? Vem da sua criação? Vem de um, sei lá, de um lar onde isso era muito mais libertário do que outra coisa? Porque a nossa sociedade, isso você pode falar com muito mais propriedade do que eu, mas a nossa sociedade, de um modo geral, é construída em cima de dogmas judaicos cristãos. Então, é de se esperar que a nossa educação, nós temos uma idade muito próxima, né, eu sou filho de pais portugueses e tudo mais, então eu tenho aquele lugar da religião muito forte, e isso, de algum modo, também molda um pouco o meu lado fetichista. Você traz um olhar mais libertário da coisa. Você consegue dizer ou atribuir isso a alguma coisa na sua vida, algum momento, alguma forma de vida? Faz sentido a minha pergunta? Vamos lá. Eu ia falar graças a Deus, mas aqui eu acho que é mais graças a Marx. Meus pais foram do antigo Partido Comunista Brasileiro. Certo. Então, a minha criação familiar tende a ser, não que eles fossem comunistas nos anos 2000, mas eles eram muito mais libertários. Fizeram questão que eu estudasse em escolas não confessionais. Tinha uma visão de mundo um pouco menos conservadora. Isso me permitiu, não que meus pais sejam médicos e achem bonitinho, não. Tenho conflitos por trabalhar com sexo com eles. Mas essa vivência me permitiu, já desde cedo, ter uma capacidade, uma tendência a ter uma visão muito libertária do sexo, muito antimoralista. Né? A formação em história, por conseguinte, ela complementa toda essa visão. Essa visão vai sendo construída ao longo do tempo e... Conforme eu começo a trabalhar e vender conteúdos, nunca me foi uma questão. Até, na verdade, assim, nem que nunca foi uma questão. Quando falava assim, mas se você aparecer nu fazendo sexo, você fecha outras possibilidades. Eu falei, por quê? Porque, inclusive, o movimento que se tem hoje em dia, você pega outros produtores de conteúdo. Eu, Fernando Bruto, sou produtor e sou historiador. Lucas de Fisting, ele também tem uma profissão, se não me engano, de restaurador. As pessoas têm outras profissões, elas continuam vivendo essas outras profissões e vender imagens de sexo na internet não é desqualificador e, mais que isso, não deve o ser. Então, você tem que, inclusive, lutar e se posicionar para isso. Né? Então, eu tenho a possibilidade de ter um outro emprego, me posicionar, porque eu acredito que você restringir essa capacidade é uma forma de degradação do sexo. Não é? Você não pode ter uma profissão outra qualquer e trabalhar com isso. Então, essa visão libertária ela foi sendo construída pela minha formação geral, dentro de uma visão muito mais humanística, que não teve a presença constante da religião, sabe? E a questão das práticas sexuais, né? Eu brinco que aí a gente vai entrar, tipo, o fisting ou o fetiche, na verdade, eles vêm muito mais de uma capacidade ou de uma permissividade que uma vivência e que uma visão de sexo que é livre, que é não pecaminosa, que é possível, permite. Se você não tem que se importar com o que o outro pensa, ou se você não tem que importar com o que um suposto Deus pensa, cara, você pode fazer tudo. E a outra, acho ótimo, obrigado pela sua resposta. A outra pergunta que me ficou ouvindo o teu primeiro relato é o momento em que você se entende enquanto uma pessoa gay, enquanto uma pessoa LGBT. Como é que foi essa descoberta de sexualidade para você? Então, aquele óbvio, parece que as histórias se repetem muito, né? Desde cedo você começa a ter aquela... principalmente do início da puberdade, você começa a ter aquela percepção geral de que você tende a ser diferente. Aí você começa a ter acesso ao primeiro material pornô e você começa a perceber que, na verdade, você está prestando muito mais atenção no rapaz do que na moça. Sim. Aí existe um momento que você começa a bater punheta, mas você só consegue gozar. Você pensa na moça. Mas aí você consegue, eu lembrava, você conseguia só gozar quando você pensava no seu coleguinha. Aí você fala, não, mas tá tudo bem, tá ótimo. 90% da punheta foi pra ela. A gozada não. E aí depois você cria a grande ilusão, não quero invisibilizar os bismos, mas eu criei esse momento. Não, que isso, eu acho que eu sou bi. Tem esse homem. E aí chega um momento que, quando eu faço 17 para 18 anos, eu falo assim, bicho, você é viado, né? Tipo, você tem 17 anos, você vai fazer faculdade em Brasília. Então, o principal problema, a principal dificuldade foi exatamente o período do ensino médio, porque eu vivia numa cidade média e
Inclusive, eu fico até muito feliz porque acho que 3 ou 4 anos depois eu visitei a minha cidade e eu percebi, e percebo hoje em dia, eu fico até impressionado, que há a possibilidade de ser gay e ser lésbica no ensino médio, que foi algo que não se existia. Na nossa geração. Não, assim, e parece que a transição na nossa geração é muito essa. Você vai pegar várias histórias, é muito isso. Ah, não, porque eu fui para a faculdade, aí na faculdade eu pude me libertar. O momento do ensino médio eu não tive a possibilidade de viver. E aí, hoje em dia eu vejo não, tipo, cara, a molecada de, sei lá, 16, 17 anos, pegando e se assumindo queer. Eu acho isso muito legal. Sim. Então, a minha percepção, ela foi construída ao longo da adolescência. Ela não foi necessariamente traumática, porque... foi traumática no contexto geral para o que era um adolescente gay e tal, mas quando eu vou para Brasília, quando eu vou ver a UNB, eu consigo ter uma vivência completamente liberta e livre dentro da minha vivência gay, não tive nenhuma restrição, sabe? Uhum. Bruto, você como historiador deu aulas, acredito que em escola. O momento da entrada desse vídeo com o Russo, você lecionava? Isso de alguma forma atrapalhou o teu trabalho enquanto historiador, professor? Ou não, você estava sem trabalhar e acabou sendo uma coisa meio que acabou acontecendo assim? Então, vamos lá. Eu conto que, na verdade, o pornô ele me salvou em termos criativos. Porque eu vou confessar que eu me vendi para o sistema. Eu sou formado em História e eu comecei trabalhando dando aulas de História, que é o que eu realmente amo. Só que eu comecei a perceber que se eu desse aulas de inglês, que eu falava, eu ganhava mais. Eu ganhava muito mais. E aí, quando eu percebi que se eu desse aulas de inglês para madames ricas da Zona Sul, tem aulas particulares, eu ganhava muito mais. Então, em determinado momento, eu deixei de dar aulas de história. E, na verdade, a minha grande frustração profissional foi essa. Foi quando, por dinheiro, eu paro de dar aulas de história e ocupo todo o meu tempo dando aulas de inglês. E não desmerecendo dar aulas de inglês ou nada, mas é porque história é minha paixão, Sim, eu preciso de claro. informação e tal. E aí, quando chega um momento que eu começo a fazer esses trabalhos no Twitter e tal, eu estava dando aulas de inglês num curso de línguas bem reconhecido do Rio, tinha uma cartela de clientes de alunos particulares, mas eu não queria mais estar ali. E, na verdade, quando o pornô começa a estourar, começa a explodir, ele me permite sair daquilo. Ele me permite me libertar daquela prisão, a gente brinca que é a gaiola de ouro, porque você se prende ali porque é onde vem a sua fonte de renda. E a grande ironia da coisa é que, com a visibilidade do pornô, eu pude começar a desenvolver alguns trabalhos, desenvolver alguns vídeos sobre história LGBT. Então, a ironia é que o pornô ele me traz de volta essa possibilidade, essa capacidade, até porque nós somos seres humanos complexos, né? E acho que às vezes a gente se esquece disso e tenta se definir a partir de uma vertente só. E aí, o que você é? Eu sou autor pornô, e sou historiador, e também sou carioca, mas eu também sou sei lá, sou um homem gay, e também sou... Tem todo um contexto de Brasília, que... Agora, eu tinha dado aulas de história alguns anos antes. E tem algumas coisas engraçadíssimas que, eventualmente, nos X-Vídeos, aparece um comentário do tipo: rapaz, esse moço levando o punho no... me dava aula de história no 2º ano do ensino médio. E eu fico muito pensando como é que deve ser a experiência. Você imagina, você fala assim, rapaz, viu o seu professor de história naquilo? Amigo, eu sempre parto do princípio sempre que se tem um comentário em um vídeo de fisting, a pessoa não caiu lá à toa. A pessoa não caiu lá à toa, eu tenho certeza que de alguma forma buscou, e aí então assim, eu lembro, eu brinco com isso, porque eu sempre parto, eu sempre me lembro de a primeira vez que eu fui numa balada gay, devia ter meus 17 anos também, e eu encontrei um vizinho. E aí eu entrei em pânico que eu encontrei um vizinho, porque até então eu já fazia inúmeras coisas, já estava no BDSM, já tinha jogado BDSM, já tinha feito e tal, mas sempre muito secreto, meus pais não sabiam e aquela coisa toda. E aí eu encontrei um vizinho, e aí eu fiquei em pânico, fiquei branco assim e tal, não sei o quê, e ele veio me cumprimentar. Oh, oi, tudo bem? Aí ele falou assim, calma, se eu tô aqui, eu também sou... Gente, eu sempre tive esse pensamento. Inclusive, uma coisa que me salvou muito disso é um ódio que eu tive, a experiência de ter que viver num local conservador, algo que parecesse ser uma cidade pequena. Porque na minha cabeça, essa ideia do o outro está prestando atenção em mim e vai contar, que é o que a gente tem. Ah, não, eu não posso aparecer no vídeo, eu não posso dizer que eu vou à festa horny ou à festa dando. Eu penso, gente, isso é uma coisa de Friburgo.
Friburgo é tão cafona. Isso é coisa de gente cafona. Então, assim, pelo amor de Deus, gays, se preocupar com o que o outro pensa de você é coisa de cidade pequena, é coisa de gente cafona. Então, assim, eu fico pensando, cara, essa coisa não pode mais existir, sabe? Uhum. Então, foi uma coisa que um pouco me protegeu, que me permitiu ter essa coisa de... Que é isso, né? A brincadeira de eu me envolver nessas festas de sexo é que não apenas eu ia nas festas que tinham esse sexo, como no início, quando não tinha um monte de festa como a Danda, a Kevin, a Lush, as pessoas nessas primeiras festas, como é que iriam ser as primeiras pessoas que iriam transar ali na pista? Uhum. Porque hoje em dia é fácil, tá todo mundo. Então, uma das primeiras pessoas a fazer isso era eu. Porque eu tinha essa exata filosofia de que, ué, é permitido? É tudo viado? É tudo... Por que vocês estão fazendo no banheiro? Se a festa é permitida, então vamos fazer na pista. Ah, porque fulano vai ver. Ué, mas fulano está na festa. E a festa diz que... Então, essa vivência ela é muito importante, sabe? E tem um momento também desse movimento que é de normalizar o rolê do sexo na pista, por exemplo. Eu brinco que é o educar o público. Eu lembro que eu fui chamado para algumas festas com esse intuito. De chegar e falar, mas faz da pista pra galera, assim, não como performance, mas sei lá, faz ali mesmo, porque isso instiga. Eu tive na Holy, nessa última Holy agora que teve, e é isso, eu vejo que a galera é toda travada. Aí entra a galera, começa uma coisa ali de sexo ao vivo na pista, de repente a pista inteira tá bombando, e o Dark Room vira um fumódromo. Porque isso é uma educar um povo, né? E o público, né? O povo não, o público. E se você percebe, se você vai avaliando o público da Holy, do que vai dando, do que a Kevin, da Rony, ao longo do tempo, as pessoas elas passam a agir de uma forma muito mais natural com o sexo na pista. Uhum. Eu fiz esse trabalho também, no sentido de... no começo eu fazia porque eu gostava, assim, eu ia transar na pista, e aí depois eu comecei, antes de ser conhecido no pornô, a fazer o chamado fake público, que é o produtor vai e te contrata pra você transar na pista. Pra você ir lá, faria de graça, você não então fazer é nada, ótimo. você não vai fazer nada, você vai lá e pega alguém na pista. E a ideia, e eu falo, a ideia é muito normalizar no sentido de que é pra você transar na pista? Não necessariamente, mas repara, se tiver alguém transando na pista, deixa, porque a festa é esse conceito. Exato. É o conceito de ser livre, né? Nada mais gostoso que você tá tomando uma cerveja e tem um cara mamando o outro do lado e você tá ali do nada. Eu vou puxar isso pro Fischer. Sabe uma coisa que me impressiona? Eventualmente, a minha sorte é que assim, as coisas ficam muito nas bolhas. Então, raramente, sai da bolha, então raramente você tem contato com o toxic Twitter, digamos assim. Mas, cara, aparecem uns comentários do tipo assim, nossa, é nojento, nossa, não gosto, detesto, eu assim, não faça! Tá assistindo por quê? Eu fico muito impressionado com o sentido, gente, mas isso é um absurdo. Não faça. Não faça, e tá tudo bem. Então, o que me pega é muito isso, é as pessoas se importarem com o que o outro está fazendo. É que a gente tem uma coisa disso na internet, né? De achar que isso é um problema do algoritmo, na verdade. O algoritmo, você passa a achar que tudo está sendo feito para você. Então, quando o algoritmo te mostra um vídeo, e é muito louco, eu tenho um vídeo que viralizou no Instagram, que eu tô falando sobre a parada e tal, falando sobre o concurso, e semana passada, 4 pessoas começaram a me seguir por conta desse vídeo, que foi em junho. E aí alguns comentários vêm tipo, o algoritmo me prega cada peça, porque as pessoas passam a achar que o algoritmo é algo que foi feito para elas. E aí ela acha que se o Instagram tá vendo aquele conteúdo e oferecendo para aquela pessoa, é porque de algum modo ele deixou claro que ele quer ver aquilo. E tem um pouco isso dentro, né? A gente se sente no direito de fazer esse tipo de comentário porque a gente acha que aquilo foi feito pra gente. E o comentário raivoso, ou o comentário, ele engaja muito mais. O que engaja muito mais. Mas esse ponto é... Uma coisa que eu acho interessante, que eu acho muito irônica nessa questão da crítica é... Você sabe qual é a principal crítica que eu recebo dos gays? Dos gays ao fisting? Não é natural.
Olha a ironia da coisa. Sim. Você sabe qual é a principal crítica que o heterossexual homofóbico faz sobre a prática homossexual? Não é natural. Natural, o que é natural? É pau na buceta. Não tem boquete. Porque assim, gente, pelo amor de Deus, sabe o que me deixa com raiva? Pra mim é a Damares LGBT. Eu chamo essa galera de Damares LGBT. Que é esse tipo de comentário, assim. Ai, não pode. Como assim? O que me dá raiva... Ai, a senhora conservadora não gosta de ficha? Eu entendo, tá certo, sabe? A dona Maria que mora na Vila Sônia não vai gostar, ela está no direito dela. Agora, você é um gay que mora em Santa Cecília. Você é um gay que mora em Ipanema. E você acha... Chão de taco, samambaia. Ai, não quero. Não precisa botar a mão em ninguém. Inclusive, é bem caro para algumas pessoas botarem a mão ali dentro. Então, sabe? Isso que me enerva. Gente que tá no meio, gente que se mostra conservador com algo que não lhes diz respeito. Exato. E você falou que o pornô te trouxe também o trabalho de história. Eu queria falar um pouco disso nos nossos minutinhos finais dessa primeira parte do programa, que é o seu trabalho em cima desse documentário que você fez em cima da história das saunas, se não me falha a memória, é isso? Na verdade, é um documentário... Não chegamos a ser um documentário, é uma coleção de rios, de posts, de ações, a gente chama de história pública, sobre... lugares icônicos da história LGBT. Uhum. Uma forma de pegar mapeamentos que já existem e de trazer esses pontos. Porque é aquilo, né? A gente é complexo e a gente acaba complexificando e expressando isso em suas diversas formas. A produção de pornô ou de qualquer tipo de influência digital, ela traz várias camadas e ela traz várias plataformas. Então, o Twitter é a plataforma principal onde você vai expor o seu trabalho de pornografia e tal. E aí, a partir do Twitter, se você é conhecido, o Instagram, por exemplo, vai trazer o lado mais humano, quem você é, e aquilo acaba trazendo um pouco de você. E nessa brincadeira toda, naturalmente minha, eu falei, cara, eu vou começar a fazer umas coisas sobre história LGBT. E aí, tem 2 livros que eu uso de referência, que é o do outro lado, Devassos no Paraíso, e o outro Muito Além do Carnaval, do James Green, que são trabalhos acadêmicos, fizeram esses mapeamentos no Rio e em São Paulo, principalmente. E aí eu comecei a pegar e construir, de brincadeira, esses rios com pequenas informações sobre esses pontos, esses espaços, que são significativos, até porque, aí eu vou pegar meu lado historiador, né? Qual é a grande disso? Qual é a história que é contada? Qual a narrativa feita? A narrativa básica é feita do homem branco de 40 anos. Essa é a história. Essa é a história do vencedor. Do vencedor, obviamente. E aí eu penso, por que a história dos homens brancos é mais importante do que a história dos homens brancos cis héteros do que das mulheres negras lésbicas? É isso, essas narrativas Sim. que são apagadas ou não. E a história das pessoas LGBT é apagada. Então, se você vai pegar e pensar a história do Brasil contemporâneo na década de 30, né? Quais são os grandes cafés? Quais são as grandes modas, as músicas ouvidas? O que você vai ter vai ser uma narrativa sobre aquilo que é mainstream. E quais são os cinemões pornô? Aonde os gays andavam? Aonde era o ponto? Qual o primeiro ponto de pegação? Então, trazer esses espaços de circulação e dar voz a eles é uma possibilidade. Uhum. E sendo que eu sou uma pessoa queer, atuando e vendendo conteúdo gay, e sou historiador, falei, cara, por que não? E tem dado certo, tem sido bem legal, sabe? E ao mesmo tempo foi uma forma de botar porque isso, quando você produz um conteúdo audiovisual, seja pornô phishing, você tá botando sempre algo de você. Então, os filmes que eu faço, a produção que eu faço, ela é diferente em si, em aqui e ali, porque eu vou ter uma visão de mundo diferente, porque eu vou trazer uma expectativa diferente. Então, sei lá, eu gosto de brincar. Tem umas cenas de phishing que eu coloco, que o título é Tira as mãos de mim, põe as mãos de mim. Uma letra do Chico Buarque. Então, assim, eu vou botar uma coisa que eu gosto ali. Então, você pode temperar com aquilo que você tem. E, sendo essa possibilidade, eu trouxe. Você sabe que é muito engraçado que vários atores pornôs vieram, obviamente, de outras áreas. Então, acho que o Marcelo Russo é do marketing, tem fulano que é de... E eles botam esses conhecimentos, eles botam essas atividades paralelas em sua produção, em sua ação. E eu, como historiador, quis botar isso também na minha ação. Eu acho que é isso. Você não é só o ator pornô. Você é o ator pornô, o historiador, o menino que nasceu no Rio de Janeiro, mas que foi pro interior e que depois foi pra Brasília. Tudo isso compõe quem é você. E aí eu, Renan,
que também produz conteúdo, não sou capaz de criar o seu conteúdo. Porque aí vem a questão dialética, quando se nós gravarmos juntos, você e eu juntos criando uma terceira coisa. E eu acho que isso é muito legal de ver dentro da produção de conteúdo. Porque a gente deixou de ter o conteúdo, não deixou de ter, obviamente, mas o conteúdo da grande produtora, que é muito comum no meio hétero, brasileirinhos e brasileirinhas e tudo mais, e passa a ter uma personificação da qualidade do produto. Eu acho que esse é o grande diferencial que a gente vê com a galera que produz conteúdo de forma independente. Claro que algumas pessoas vão se profissionalizar mais e tudo mais. Daqui a pouco, terminando aqui, eu vou gravar com o Russo, que tem uma produtora e tal, mas mesmo assim é a cara dele dentro das produções. E aí, para fechar essa parte do trabalho da historiação, eu queria que você me dissesse, na sua visão, o que São Paulo tem de diferente do Rio, por exemplo? Dentro desse conceito de festas, clubbers, pegação, saunas, cruises e tudo mais. Você acha que há muita diferença? Ou não? No fim das contas, é todo mundo gay igual? Primeiro assim, todo mundo é gay igual em nenhum lugar do mundo, né? O ser gay é uma identidade... Inclusive, é muito bacana que ser homossexual não é a mesma coisa que ser gay, porque ser gay é uma identidade própria, transversal. Claro. A vivência do Rio de Janeiro e a vivência de São Paulo, elas são vivências que têm algumas distinções. O Rio de Janeiro é uma cidade, como São Paulo também, são duas cidades muito cruéis e que vão trazer características incríveis e temíveis. O Rio de Janeiro, ele é uma cidade que, querendo ou não, por bem e por mal, está tudo misturado. Está tudo misturado mesmo. Eu vou dizer uma coisa muito simples. Quantidade de pessoas pretas nas festas no Rio de Janeiro é um negócio absurdo de maior. Para um carioca qualquer, a primeira vez que ele vai a São Paulo e vai a qualquer festa, perceptível, mesmo um carioca que mora na Zona Sul do Rio, não na Zona Sul, extrema Zona Sul, like Leblon, que é super rico, mas que viva numa área de classe média alta, a percepção da Copacabana, Ipanema, mesmo geografia do Rio não sou tão boa. Tirando uma high society, vai perceber que a quantidade de população negra, parda, nos rolês de São Paulo é relativamente menor, porque em São Paulo há, de fato, uma maior separação dos espaços. E não que no Rio de Janeiro não seja desigual, porque essa separação ela não existe fisicamente, mas ela existe socialmente. Então, é porque a favela do Cantagalo está em Ipanema. Você tem uma mescla, né, das classes sociais ali. Uhum. Você não tem como escapar. Né? E o próprio fato de ter a praia é um fator, um elemento que faz com que as populações mais pobres, ou as populações periféricas, as populações fora do centro, vão ao centro. Porque, pensa comigo, Brasília, Belo Horizonte, o que vai fazer com que uma grande massa de pessoas das áreas vá ao centro num domingo? Você vai fazer o quê? Na Praça da Liberdade. Você está me entendendo? Uhum. Então, esse elemento da praia, ele traz, querendo ou não, esse elemento de circulação. Então, existe um pouco mais de circulação. É mais democrático. Não é isso. Mas tem essa circulação que traz uma percepção e uma vivência um pouco mais democrática. Segundo, o Rio tem uma questão de vivência de rua muito forte. Eu lembro de uma amiga minha de Brasília que ela falava, é muito engraçado que no Rio de Janeiro eu praticamente não conheço a casa de nenhum dos meus amigos. Você não marca em casa, você não vai para casa. A rua é um espaço muito utilizado, né? Então, a rua mesmo, assim, você ocupar os espaços. São Paulo, tanto que o carnaval de rua, o renascimento dele é no Rio, e depois você vai ter esse processo de renascimento em São Paulo, em BH. Então, essa ocupação da rua, do espaço público, ele é maior, ele é diferente. E, fora isso, São Paulo, ele tem uma característica diferente do Rio, é que o Rio, apesar de ter sido capital, eu tenho que admitir, ele é muito menos cosmopolita que São Paulo. Uhum. Então, assim, é a segunda capital do país, mas é perceptível o quão elemento cosmopolita São Paulo vai trazer. Tanto é que aí, se você pega na questão dos fetiches mesmo, né, os locais que você vai ter essa possibilidade de expressão vai ser realmente São Paulo, até por uma questão mesmo de quantidade de pessoas, circulação de renda, circulação de ideias. Então, eu sinto um pouco que a cena fetichista do Rio, ela não só é menor que São Paulo, mas ela, para mim, ela é até menor que Belo Horizonte, por exemplo. Acho que tem mais porque a gente tem visto um crescimento
do pet play em BH e tal, que ainda não chegou no Rio, assim. Existe realmente essa ideia do fetiche enquanto prática, é muito diferente no Rio mesmo. E é engraçado assim, aí eu vou dar uma canelada aqui, não tem nenhuma base meio como historiador. Fonte Arial 12. Fonte na minha cabeça. Mas assim, uma observação você sabe que BH, hoje em dia no Brasil, parece ser um grande centro técnico, né? Uhum. Eu falo isso porque a cena musical alternativa, ela caminha muito para e passo com a cena fetiche. São cenas que compõem o underground. Que se compõem, exatamente. E aí é muito engraçado que Belo Horizonte ela vai ter um elemento que ela parece muito com outro grande centro do techno, que é Berlim. Belo Horizonte é uma capital de uma cidade, uma capital de tamanho médio, de um estado extremamente conservador. Berlim é a capital, cercada pelo que era a antiga Alemanha Oriental, de um local extremamente conservador, que tem uma história de repressão muito forte e que, como consequência, porque toda vez que você tem uma prática de repressão, como consequência você vai ter um movimento organizado muito forte de expressão disso. Então, em Berlim ou em Belo Horizonte, para você expressar a sua sexualidade de uma forma reprimida, talvez você tenha que fazer isso apenas num club, que é o espaço possível. No Rio de Janeiro, talvez você não tenha uma questão de uma cena fetichista, mas existe um elemento de liberdade sexual ou liberdade dos corpos, coisa besta. Eu lembro da primeira vez que eu vim em São Paulo, estava quente. E aí, como todo bom carioca, eu caminhando pela região da Santa Cecília, resolvi tirar a minha camisa. E aí eu observei que você estava cometendo um crime. Era eu e os cacutos. Foi ótimo, porque inclusive é uma ótima maneira de evitar ser assaltado pelos cacutos. Tirei a camisa. Mas sério, é um elemento assim de... Você tira a camisa no Rio de Janeiro, dentro do ônibus, você sai do ônibus, você entra no chão. É um negócio assim impressionante. É um conceito social. E aí isso talvez traga uma maior liberdade dos corpos. Mas são esses elementos. É melhor... Gente, Rio de Janeiro e São Paulo estão um do lado do outro. Faz que nem eu. Mora no Rio, pega ônibus, vai para São Paulo. Tá ruim aqui. Pega. Pronto, vive nas duas. Exato. Amigo, nós vamos agora para a segunda parte do nosso podcast, que é o bate-bola, jogo rápido, uma coisa meio Marília Gabriela. Eu vou fazer uma pergunta, você me responde o que vier à sua cabeça, não tem certo, não tem errado. Quiser tomar uma água antes para dar uma organizada nas ideias. E aí a gente começa com a básica, é uma cor. Vermelho. Um filme. Um filme. Aí sempre pega, né? Vamos lá. Que filme eu vou falar aqui? Eu vou botar aqui de. Qual o filme que me marcou? Eu vou fazer o jabá. O documentário Copacabana 4 de Maio, que é um documentário sobre os preparativos do Rio de Janeiro ao show icônico da Madonna. Teve a cena dos stories, famosos stories da Dando, em que o Instagram supostamente vazou umas imagens da performance de Fishing da Dando no show da Madonna, mas que é um filme sobre cultura queer, que é sobre vivência queer, que estreou no Festival de Cinema do Rio, que ganhou o prêmio Félix, que é o prêmio de melhor documentário de diversidade, e que vai estar aqui em São Paulo, no Festival Mix de Cinema, no dia 15 de novembro. E que eu sou um dos personagens, porque sim, ele abordou como o Rio se preparou, de todas as formas, inclusive os performers pornôs que estavam trabalhando, atuando na época do show da Madonna. Vocês estão vendo isso depois da estreia do filme, porque de novembro agora a gente vai ter todo o rolê com os finalistas do concurso, mas eu vou pegar esse trechinho e postar para convidar a galera. Falei do filme. Se você fosse ser interpretado no cinema por alguém, quem você gostaria que te interpretasse? Não precisa ser alguém que pareça com você. Cauã Raymond, né? Gente, você escolhe melhor. Cauã Raymond, você vai fazer Fernando Bruto. Óbvio. Por favor, se for gravar isso, eu quero ver o Fishing de verdade. Nada de simulado. Não quero. De simulado. Nada de simulado. Uma frase ou uma palavra que você usa o tempo todo. Assim, o tempo todo você está dizendo isso no seu dia a dia. Rapaz, o que eu estou dizendo sempre no meu dia? O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo muita coisa no meu dia. Eu não pago muito de falar, né? Mas olha, difícil. Repete. Eu tenho que repetir. Na verdade, eu ouço isso muitas vezes porque eu acho que eu falo um pouco rápido demais. Uma prática fetichista que você não fez, mas tem vontade. Eu acho que todas que eu quis fazer, eu já fiz. Até porque eu vou te contar o grande segredo. A minha grande prática fetichista, o grande motor, não é o fishing. Nunca foi. O que eu sou role player. Eu sou verbal. Então, com o verbal, tudo é possível. Você gosta de piercing? Não necessariamente. Você gosta de fishing? Não necessariamente.
Eu gosto de dominação e submissão, principalmente verbal, e com isso eu consigo ser conduzido a praticamente qualquer coisa. Então, nada necessariamente é um objeto final. Tudo se torna um objeto se é conduzido dentro de uma prática role-player. Então, por exemplo, eu começo no fishing porque o seu boy lixo russo, ele pega, naquele nosso primeiro sexo, ele começa a ter uma atitude, cara, me dando uns golpes de jiu-jitsu, coisa deliciosa, me dando uns golpes de judô, de jiu-jitsu, fantástico, assim, 10 de 10. E aí o cara tem toda aquela atitude dominante, aquela performance dominante do roleplayer, e ele me conduz aquilo. Você gosta, é o fishing per si? Não, é a atitude, o conceito que vai levar aquilo, entendeu? Tanto que eu falo, o único sexo que me brocha é o sexo mudo. Então... E para terminar, quem é o Rodrigo pelo Fernando Bruto? Eu vou dizer uma coisa. Fernanda Montenegro é Arlete, Arlete é Fernanda Montenegro. Eu gosto de dizer que, apesar de serem personas, eu penso que Fernando Bruto e Rodrigo eles são extremamente misturados, porque o Fernando Bruto ele é uma construção que o Rodrigo faz, mas o Rodrigo também é construído por mim mesmo. Então, eles são expressões da mesma coisa. Eu não consigo mais diferenciar, porque quando eu vou me apresentar às pessoas, eu me apresento como Fernando. Então, ok. E aí as pessoas que me conhecem pelo meu marido, porque meu marido me conhece como Rodrigo, me chama de Rodrigo, acabam me chamando de Rodrigo. E me dá igual, realmente me dá igual, porque está misturado. Porque, de novo, se eu penso que sexo, fisting, a minha atividade profissional, que eu sou um ser humano complexo, é parte inteiriça de mim, ele não está separado da minha persona. Porque dizer que Rodrigo é diferente de Fernando Bruto é dizer que nós não somos complexos. Existe um lado que é civil, familiar. Não. Nós somos complexos, nós somos multifacetados. Então, o Fernando Bruto é a versão mais expressiva socialmente, que vai falar de assuntos para o público. O Rodrigo é o Fernando Bruto, só que com o marido dele, com os meus amigos que já me conheciam antes assim, para a minha família. Então, eles são só nomes dados, as mesmas expressões do mesmo ser, que sou eu, da mesma vivência. Justo. Gente, eu tô apaixonado por essa conversa, poderia ficar horas e horas aqui batendo papo, e ele também, tenho certeza que não ia se importar com isso, mas o tempo urge, a gente precisa encerrar esse podcast. Muitíssimo obrigado a você que ouviu até aqui, o bate-papo foi bom demais. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar, siga a gente nas redes sociais, @Confissões Consentidas, @DomMCSP, como tá passando aqui embaixo. Se o Instagram derrubou as nossas contas, coisa que acontece bastante, você entra em www.mestrecruel.com e lá você tem acesso a todas as minhas redes, não só o Instagram, como também o Twitter, Privacy, Secrets e tudo mais. Fê, diga as suas redes também pra galera te seguir. Então vamos lá, gente. O conteúdo mais histórico e familiar, digamos assim, tá no Instagram, obviamente, porque é o que eles deixam, que é o Fernando_Bruto. E como bom branding e marketing, o meu Twitter, que é o Antigo X, onde está o conteúdo mais Eu chamo extremo. de Twitter, me recuso a chamar aquilo de X. Não, ficou até maior o nome, né? Twitter, o Antigo X. Então, ele é @Fernando_Bruto, ou seja, o mesmo, @Fernando_Bruto com 2 T's. É isso aí. Gente, muitíssimo obrigado mais uma vez. Curte, comenta, compartilha e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!